Olá, meus queridos, sejam sempre muito bem-vindos. Eu sou Karina Carrascosa e agora nós vamos para a 13ª questão da prova de Marília do ano de 2021 da banca VUNESP. É uma questão super importante sobre as células da epiderme. Vem comigo! Célula dendrítica, algumas vezes observada sobre a camada basal da epiderme e do epitélio oral, que não apresenta inserções desmossômicas de ligação com as células vizinhas e, portanto, aparece como uma célula clara nos cortes histológicos. Ela é caracterizada ultraestruturalmente por um pequeno grânulo de forma em bastão, algumas vezes chamado de grânulo de Birbeck. Além disso, ela se move do epitélio para fora dele e tem origem na medula óssea. Evidências indicam que essa célula apresenta uma função imunológica, reconhecendo e processando o material antigênico que entra no epitélio a partir do ambiente externo e a apresentam aos linfócitos T. O texto descreve o quê? O melanócito, a célula de Langerhans, a célula de Merkel, o queratinócito ou o macrófago? Meus queridos, não se esqueçam, vocês que me acompanham, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e bora para resolver essa questão comigo. Pessoal, aqui a gente tem que lembrar que a pele ela é formada pela derme e pela epiderme. Derme de tecido conjuntivo e epiderme tecido epitelial. Aqui a gente tem uma representação da epiderme. Abaixo dela estaria a derme, que não está representada aqui nessa imagem, ok? A epiderme ela tem basicamente 4 camadas, alguns autores colocam 5 porque introduzem mais uma camada aí, mas basicamente são 4 camadas, que é a camada basal, a camada espinhosa, a camada granulosa e a camada córnea. Então aqui, em maior número na epiderme, a gente encontra os queratinócitos, tá? Representado aqui com esse núcleo mais esverdeado. 95% das células da epiderme são queratinócitos. Aqui a gente observa grânulos de queratina dentro dessas células. E lá em cima, na última camada, são os queratinócitos mortos. Aqui próximo da camada basal, a gente observa 2 células. Em azul, a gente tem a célula de Merkel. E aqui essa célula representada em marrom é um melanócito. E aqui a gente enxerga os prolongamentos desse melanócito. Mais acima na setinha a gente tem a melanina dentro da célula. E lá em cima, essa célula dendrítica é uma célula de Langerhans. Então, fazendo uma conexão com a nossa questão, a gente tem aqui os queratinócitos em maior número na epiderme. Lá embaixo, na camada basal, perto da derme, a gente tem a célula de Merkel e o melanócito. Lembrando desses prolongamentos do melanócito. E ali em cima, entre os queratinócitos, a gente tem uma célula de Langerhans, é uma célula dendrítica. Então, vamos lá falar um pouquinho de cada uma dessas células, a principal característica delas para a gente conseguir sair de uma questão dessa. Então, os queratinócitos, eles representam a maioria das células da epiderme. A principal função deles é produzir queratina. E eles são ligados por desmossomas. Os queratinócitos têm uma contínua atividade mitótica, se multiplicam muito rapidamente. Eles são produzidos lá na camada mais profunda da epiderme, na camada basal. E aí eles vão sendo empurrados sucessivamente para as camadas mais superficiais à medida que novas células vão sendo produzidas. Eles acabam formando a camada mais superficial da pele, ok? E as células de Merkel? Lembra aquela célula azulzinha lá embaixo? A célula de Merkel está na região mais profunda da epiderme, ela está lá na camada basal, próxima da derme. Essas células, elas estão ligadas a terminações nervosas. Então, elas vão ser responsáveis pela sensação de tato e pressão, são mediadoras da sensação de tato. A célula de Merkel ajuda a sentir o toque leve, para sentir, por exemplo, detalhes de um objeto. Então, tem que lembrar que a célula de Merkel, ela se encontra na pele nas regiões onde não tem pelo. Por exemplo, extremidade distal dos dedos, no lábio, tá? E a célula de Merkel, ela está ligada por desmossomas, ela não é uma célula dendrítica. Aí a gente vai para os melanócitos. Os melanócitos são células dendríticas, tá? Eles produzem melanina e eles estão entre a junção da derme com a epiderme, lá embaixo. Lembra que tinha a célula de Merkel e melanócitos lá embaixo. Só que a célula de Merkel não é dendrítica, é ligada por desmossomas,
E os melanócitos são células dendríticas, não são ligados por desmosomas. Principal função, produzir melanina. E eles se encontram lá entre os queratinócitos da camada basal. Vamos para a célula de Langerhans. Célula de Langerhans são células dendríticas, aquela que no nosso esquema estava lá em cima. Elas não estão ligadas por desmosomas. E a principal função dela é de imunovigilância cutânea. Toda vez que eu lembro de célula de Langerhans, eu lembro de lanterna. Langerhans, lanterna. Eu lembro da imagem daquele vigia assim no museu com a lanterninha ligada. Tá? Então, ele vai fazer a imunovigilância cutânea. Ele está ali para identificar, achou antígeno, ele vai assim, vem aqui, eu vou te apresentar lá para o linfócito T. Essa é a principal função dessa célula de Langerhans, a grosso modo, para a gente gravar para concurso, tá? Então, a gente diz que a célula de Langerhans, ela vai ficar ali na vigilância. Então, ela achou um antígeno, ela vai captar, processar e apresentar esse antígeno para os linfócitos T. A célula de Langerhans tem um marcador citoplasmático específico, que é o grânulo de Birbeck. Então, toda vez que falar de grânulo de Birbeck, tem que lembrar de célula de Langerhans. Falou de imunovigilância cutânea, apresentar antígeno para linfócito T e de grânulo de Birbeck, célula de Langerhans. E essas células, elas são encontradas em todas as camadas da epiderme, elas circulam pelas camadas da epiderme. Então, dessas 4 células que a gente falou, as principais da epiderme, o que a gente tem que lembrar? Que maior quantidade na epiderme são os queratinócitos, eles produzem queratina e eles são unidos por desmosomas. Daí a gente tem lá embaixo a célula de Merkel, lá próximo da derme, na camada basal, e é uma célula que vai ser responsável pela sensação de tato e pressão. E é uma célula também unida por desmosomas. A gente vai para os melanócitos. Célula dendrítica produz melanina, fica lá embaixo também, perto da derme, na camada basal. E a gente chega na célula de Langerhans, outra célula dendrítica que pode estar em qualquer uma das camadas da epiderme, tem o grânulo de Birbeck e é responsável pela imunovigilância cutânea. É isso que a gente tem que lembrar de palavras-chave quando vier cada uma dessas células na nossa cabeça. Aí a gente chega no macrófago, né, que ele colocou lá na alternativa para dar uma confundida na gente, principalmente acho que por causa da questão do macrófago estar envolvido no processo de defesa do nosso organismo também, né? Mas o macrófago ele não está na epiderme, é uma célula encontrada no tecido conjuntivo. E qual que é o precursor do macrófago? É o monócito. Então o monócito está lá no sangue, quando ele sai do sangue, ele se diferencia em macrófago. E o macrófago tem uma função super importante, que é a capacidade fagocítica. Ele faz fagocitose. Então, voltando para a nossa questão, pessoal, o que ele falava aqui? Que é uma célula dendrítica. Se é célula dendrítica, então não é queratinócito, nem célula de Merkel. Não apresenta inserções desmossômicas, tem o grânulo de Birbeck, tem função imunológica, e apresenta antígeno para linfócito T. Ele ofereceu muitas informações que era para a gente não ficar em dúvida nessa questão. E aí a gente chega na célula de Langerhans, que atende a todos esses quesitos, ok? Espero que você tenha acertado e se você não acertou, que você tenha compreendido esse assunto. Pessoal, obrigada pela sua companhia. Até a próxima questão. Tchau!